Deus. E ele me olhou e disse, você vai dar uma palavra. Como a outra mensagem eu copiei do Everton, eu não tinha mais o que copiar. E eu não preparei nada, eu só li um texto e subi para o púlpito com um dedo tremendo no meio da Bíblia. A tensão era tão grande que o dedo escapou, já não sabia mais onde ler. Eu cheguei no púlpito, me deu aquele medo, travou a minha garganta, me deu a vontade de chorar. Eu abri a Bíblia ao acaso e caiu nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. E eu li aquele texto com muita dificuldade, não consegui dissertar nada sobre ele. Quando eu fui descendo dali, vencido, frustrado, e dentro de mim dizendo para mim, eu nunca mais sou num lugar como esse. O pastor Zé do Amparo apontou o dedo para mim, com os olhos daquele mejando, e disse, Deus tem um plano na vida desse garoto. Ele vai ser um grande pregador ainda. Na hora, eu pensei comigo, ele está falando isso só para me animar. Mas mal sabia eu que ele estava profetizando. Às vezes a gente até falava assim, pensava assim, eu não falava para ele, para não desanimar, né? Será? Eu acho que ele está pensando muito alto. Dia, eu vou ser um grande pregador, né? Eu vou pregar em Camboriú ainda. Imagina, a gente era uma luta para ir em Camboriú, aquele monte de gente, uma luta para a gente arrumar cadeira para sentar, sempre ali embaixo, né? Um dia eu vou pregar em Camboriú, um dia o meu ministério vai ser bem diferente dessa situação a qual nós vivemos hoje. E vocês vão ver. Sempre quando tinha um pregador aqui por perto, a gente ia. Ele amava Gilvan, Gilmar Santos. Ele se espelhava muito nesses pregadores. Um dia eu vou ser igual a eles. A gente achava meio impossível, o Marco não conhecia ninguém, né? Como ia chegar lá? Então ele era muito ousado, sempre foi muito ousado, muito corajoso. Eu tinha alguns sonhos. Eu queria namorar uma moça que era a moça mais bonita da igreja, mãe de Leusa. Todo mundo achava que a gente se dava um casal legal, né? Quando tinha casamentos, o pessoal chamava a gente para ser padrinho. Eu aceitava por educação, mas não gostava, né? Todo mundo, vocês formam um belo par, né? Eu, não, Deus me livre, né? Deus me livre de namorar esse moço, ele é muito chato. Eu lembro de ter, a Edileuza era secretária, depois o Marco foi ajudar ela na secretaria, os dois não se davam. Não se dava por causa disso, porque eu assediava ela, eu queria namorar ela. E ela não queria nada comigo. Então eu abusava da inteligência, porque Deus sempre me deu inteligência. E como eu trabalhava em escritório, ela não tinha muita experiência. E eu já tinha experiência em escritório, então eu humilhava a Edileuza, mas na intenção de conquistá-la. Eu nem não gostava dele de jeito nenhum. Uma vez nós fomos numa festa, um casamento, e ele falou que ia com a gente, né, no mesmo carro, e ela não gostou, ficou brava comigo. Aí nós fomos padrinhos, aí na porta da igreja eu já soltei a mão dele, falei, tá bom. Minha mãe deu carona pra ele, eu queria morrer. A senhora não fez isso comigo. Aí chegou na festa, ele queria sentar na mesa dos padrinhos, eu não queria, não sentei. Ele era insistente, perseguia demais. Meus pais gostavam demais dele e eu não gostava. Como eu não conseguia conquistar de Deus, eu ligava para ela todo dia, 5h30 da tarde. Ela falava que não queria nada comigo, eu dizia, um dia você ainda vai namorar comigo. E eu fiquei fazendo isso durante um bom tempo. Nessa época, eu saí para pregar em Mogi Mirim, num culto de mocidade. Ele foi pregar, ele falou que chegou, no outro dia eu já não senti vontade de ir na igreja mais. Eu voltei de trem, foi uma viagem muito longa, muito comprida, eu acho que 5 horas, 6 horas. Ele pregou, o pastor deu a oportunidade para ele pregar na cidade de Mogi Mirim, foi aquela benção, foi aquele poder. E nem ele sabe explicar que quando ele chegou dessa cidade para cá, deu aquela reviravolta, ele já chegou da cidade para cá, já chegou assim. Eu comecei a pensar na vida. Eu falei, o que eu estou fazendo na igreja? Eu sou um rapaz, tenho trabalho, sou inteligente, tenho um monte de garotas no mundo querendo me namorar. Eu estou preso na igreja para quê? Veio um monte de perguntas, essas questões espirituais. Eu chamo isso de crise existencial no espírito. Eu tive uma crise existencial, comecei a questionar por que eu estou na igreja. Eu lembro, nós chorou muito. Eu lembro que ele se desviou. 2 meses antes foi a inauguração do templo na Avenida N. A irmã Oriovalda, a irmã lá de Uberlândia, uma grande mulher de Deus. Ela ministrava e enquanto ela ministrava, eu estava na porta da igreja e ela apontou o dedo e falou, ei, você rapaz, você que está com esse terno aí. Eu olhei, sou eu, disse assim, vem à frente. Porque eu não tinha nem no pensamento de ir em Orlândia. Ela orou comigo, dizendo que Deus tinha um plano na minha vida, e toda a igreja viu. E quando eu sentei com ela disse, olha, Deus me mostrou a sua vida. Entreguei a mensagem. Mostrou para ela que o Marco iria desviar. E ela começou a dizer, dentro de 30 dias você vai se afastar. A nossa vida era jejuar, era orar, era buscar a Deus. Então a gente não se via desviado.
Quando ela disse isso, eu dei gargalhada. Porque eu estava firme, eu pregava, eu era um rapaz que já estava aparecendo no meio. Na igreja eu era destaque, eu sempre fui destaque. Não tinha motivo para aquilo. Ela disse, você vai passar uma luta, você vai se desviar. Depois que você se desviar, Deus vai te trazer com mão forte. Quando o Senhor te trouxer, Ele vai realizar o desejo do seu coração e vai te dar um presente. Vai te dar a pessoa que você sempre quis, ela nunca te quis. O casamento de vocês vai ser muito rápido, porque depois que vocês se casarem, Deus vai te dar um ministério. O seu casamento, não se preocupe, Deus vai cuidar nos mínimos detalhes do seu casamento. E meses depois do seu casamento, você vai ser levantado ao ministério. E aí, Deus vai te abrir a porta do mundo todo. Eu vi nele uma chamada especial, que muitos gostariam de ter e não têm. Eu gostei da mensagem, mas o fato de desviar me chocou. Eu chamei os amigos, a mulher falou que eu vou desviar. Tem profeta é essa, vamos desviar porque não tem motivo para me desviar. 30 dias depois eu estou voltando de Mojimirim, sozinho dentro de um ônibus, dentro de um trem. Eu resolvi nunca mais ir na igreja. Mas do jeito que ela falou, cumpriu. E o nosso pastor era muito rígido. E o pastor não foi nem atrás saber. Já tirou ele de comunhão, não quis nem saber o que estava acontecendo. Aí ele já entrou de cara, né, no mundão. Foi pros bares, começou a beber. Quando eu descobri que eu fui excluído da igreja, eu voltei para as drogas. Aí o pessoal via ele na rua, braço cheio de pulseira, camiseta cavada, todo maluco, né? Aí todo mundo falava. Aí eu ficava assim, preocupada. Falei, puxa, ele era tão crente, tão fervoroso, né? Mas nunca tive a oportunidade assim de falar. Às vezes ele ligava para mim, eu convidava, volta para a igreja e tal. Mas nada. Cheguei a fechar um baile, fechar as portas e gastar a economia de 3 anos de trabalho numa noite com bebidas e drogas. Então eu desci no fundo do poço. Desci no fundo do poço até me envolver com gangues. Eu me envolvi com uma gangue da cidade na época. Aí eu falei, poxa, cadê o Marco? Agora não tem ninguém para me ligar, para me elogiar, né? Aí eu comecei a ficar preocupada. A gente não tinha medo, a gente fazia de tudo para caçar encrenca com as pessoas. Foi nesse período que Deus operou um milagre na minha vida, porque eu estava dentro de um baile na cidade chamado CREL, um clube chamado CREL, Clube Recreativo de Esportes de Orlândia, daí a sigla CREL. Eu estava lá dentro, eu chegava e para não suportar, para não brigar com as pessoas que eram meus amigos, chegavam e já iam brigando, ô, crentinho, desviou da igreja, pastorzinho saiu da igreja, isso era muito ruim ouvir. Eu chegava antes e enchia a cara, bebia e me drogava. Eu nunca atuei muito assim, presencial na vida dele. Nós sempre nos pontos marcantes, né? Quando a gente parece que tinha algum problema, alguma coisa que Deus queria fazer um pouco diferente na vida dele e eu estava ali no meio. E nesse dia eu não sei o que eu fiz, se eu esbarrei em alguém, se eu mexi com a garota de alguém. Eu sei que um rapaz estava lá e ele me deu um tapa na cara. E aquilo foi inaceitável para mim. Eu chamei meus amigos, só que aquele cidadão deu um tapa na minha cara. Um deles chamava Pantera, o apelido dele era Pantera. Pantera, eu falei, ele me falou que o pai dele tinha uma arma. Eu falei, Pantera, seu pai tem aquela arma? Ele disse, tem. Eu quero ela. Nós fomos na casa do Pantera buscar. E eu fui para casa e comecei a pensar, e parece que eu falei assim, ó, alguma coisa está acontecendo com o Marcos. Nesse momento eu acho que ele está passando por alguma dificuldade ou vai passar por alguma dificuldade, ele não está num lugar muito bom. Quando nós voltamos, segurança não deixou a gente entrar, porque percebeu que estava armado. Nós saímos para fora do clube e escondemos a arma debaixo de um arbusto. E eu falei, quando terminar o baile hoje à noite, a gente dá um jeito nesse rapaz. Naquele dia tinha um parque, né, na cidade, e era próximo à igreja. E nós conversamos assim, ó, vamos lá, ele deve estar no parque. E dentro de mim eu falo, não, mas ele não está no parque. Mas tudo bem, vamos lá, é um lugar mais provável, né, para ele estar, vamos lá. Aí nós fomos lá, nada de achar o Marcos. Eu ia lá pro meio do baile, pulava igual cabrito. Eu ia 2 vezes por noite em casa me trocar de tanto que eu transpirava, de tanto dançar. Voltava, trocava de roupa e voltava pro clube. Aí nós fomos lá, nada de achar o Marcos. Aí ele falou assim, o que tem hoje, né? Só tem boate no CREL, né? No clube da cidade de Orlândia. Eu disse, ó, vamos lá que eu acho que ele foi para lá. Mas como? Não, tem uma coisa, eu sinto que Deus está falando que ele foi para lá e que ele não deve estar lá hoje. Nessa noite, quando eu estava lá no meio do clube, dançando, dopado, drogado, eu só me lembro de uma figura. Pedi ao porteiro, eu só vou entrar aí que eu quero chamar um rapaz para conversar com ele e já tô saindo, tá? Uma figura esguia, magra, mais alta do que eu, me segurando, falando comigo, falando, ei, preste atenção. Ele deu um tapa no meu rosto. Ele disse, Marco, sou eu, Ronaldo. Chamei o Marcos para fora e falei com ele, ó, não sei o que está acontecendo, nem sei por que eu estou aqui, só sei que você não pode ficar aqui, eu tenho que te levar embora daqui. Eu tô sonhando. Foi Ronaldo da igreja, sou eu, Marco, Ronaldo.
e eu queria que você fosse para casa. Não, ele relutou um pouco, falou assim, olha, eu não sou de insistir muito.